me chamo Mary, sejam bem-vindos a este canal e nesse vídeo eu vou mostrar como que eu desenho o corpo todo. Quando a gente começa a desenhar o corpo todo, o ideal é simplificar ele e tirar toda a sua complexidade e para isso eu uso formas geométricas. Isso de simplificar o corpo com formas geométricas é chamado de manequim e é como eu vou chamar algumas vezes durante o vídeo. Pode ser que a forma como eu simplifico o corpo não funcione para você, já que essa daqui é só mais uma das várias opções de simplificação do corpo, por isso eu recomendo você testar e experimentar as várias formas e métodos que estão espalhados pela internet. E lembrando que se você não sabe desenhar formas geométricas, já tem um vídeo aqui no canal focado nesse assunto para que você consiga aplicar tudo o que eu vou ensinar nesse vídeo e não fique perdido, e o link para esse vídeo vai estar na descrição e passando nos cards. Por que simplificar o corpo com formas geométricas? Mas como aprendi? Usando o corpo simplificado com formas geométricas, você se concentra em girar as formas no espaço e obter proporções corretas. E esse corpo simplificado com formas é uma base para desenhar o corpo todo, pelo menos é assim que eu uso esse corpo simplificado. E como ele tem as formas geométricas, fica mais fácil desenhar qualquer pose em qualquer ângulo, já que ele é facilmente colocado em perspectiva. E para aprender a simplificar o corpo com formas geométricas como material principal, eu usei o livro do Tom Fox, o Anatomy for Artists Drawing Form Pose. Eu amo este livro e eu não poderia deixar de falar que ele foi um dos materiais principais para mim conseguir aprender a desenhar o corpo com formas geométricas, mas eu também usei o vídeo do Proco sobre o Bobobin e mais um monte de vídeo que está disponível aí na internet e eu vou deixar os links do vídeo que me ajudaram na descrição. Simplificação do corpo com formas geométricas. No corpo simplificado com formas geométricas temos três formas principais que são variações do tamanho da caixa. Uma para a cabeça, uma para a caixa torácica, que é a parte do peito, e uma para a pelvis, que é a parte do quadril. Nesse vídeo eu não vou falar como eu desenho a cabeça, porque já tem um vídeo aqui no canal mostrando como que eu faço para desenhar ela, e o link para esse vídeo vai estar na descrição. E como vocês puderam ver, para simplificar a caixa torácica e a pelvis eu uso caixas, e a pelvis tem um pequeno upgrade, é como se eu cortasse seus lados a partir da metade na diagonal para lembrar o formato de uma cueca. Uma coisa para se atentar na caixa torácica e pelvis é que eles naturalmente são inclinados, porque o esqueleto humano é assim, apontando para direções opostas, e isso fica mais evidente em uma pose de perfil. E você ainda consegue adicionar mais upgrades na caixa torácica e pelvis. Eu não costumo usar eles, eu paro na cuequinha, mas se você pesquisar ou já pesquisou por manequins, você vai ver esses upgrades. Os mais comuns é na caixa torácica adicionar uma abertura para lembrar como de fato é a caixa torácica. Pode ser mais quadrado, arredondado ou só duas linhas ligando ao centro. E na pelvis é comum na parte de trás da cuequinha adicionar esse triângulo invertido. Como eu disse, eu não costumo adicionar esses upgrades, depende do desenho, então adicionar ou não eles é uma questão de gosto, então experimenta eles e vê se você gosta de usar eles no desenho. Como conectar as três formas principais? Para conectar a cabeça à caixa torácica, eu uso um cilindro para o pescoço, já falo mais sobre ele. E para conectar a caixa torácica à pelvis, às vezes eu conecto com um cilindro, por ser a forma como eu aprendi com o livro do Tom Fox, mas eu vario entre o cilindro e apenas conectar os pontos de cada canto, que convenhamos é bem mais fácil que o cilindro. E para ficar mais fácil na hora de conectar esses dois, você pode começar com essa linha que divide as caixas ao meio, então desenhar as caixas. E essa linha que os divide sai do meio do pescoço, isso porque o pescoço fica bem no meio do topo da caixa torácica. E na referência tenta imaginar essas três linhas para encontrar o ângulo da caixa torácica e pelvis. Em uma pose estável elas ficam paralelas, mas à medida que o corpo se move elas se inclinam em direções diferentes. As duas primeiras sempre são paralelas por ser as linhas da caixa torácica e a terceira linha é a linha da pelvis. E para saber como localizar as caixas da caixa torácica e pelvis em uma referência, a caixa torácica começa da clavícula até o fim das costelas e a pelvis começa no começo e no fim desse ossinho. É só lembrar que começa um pouco abaixo do umbigo e termina nessa parte. E no começo é normal ter dificuldade de localizar essas caixas na referência, mas à medida que você vai praticando, vai ficando mais fácil de localizar elas. Agora que já sabemos quais são as três formas principais, vamos para as outras. Pescoço. O pescoço é um cilindro curvado e essa curva fica mais evidente em uma visão de 3/4 e perfil. Como eu desenho a cabeça a partir de um quadrado em 3D, que é a caixa, com algumas alterações, o cilindro tem esse corte para encaixar na cabeça. Você pode pensar nele como uma peça de Lego ou Tetris que se conecta à cabeça. Pensar nele assim fica mais fácil quando eu quero desenhar ele de imaginação, ou seja, sem usar referências. Braços. Para simplificar os braços, eu uso cilindros e esferas,
uma esfera para os ombros, um cilindro para o braço, outra esfera para o cotovelo, outro cilindro para o antebraço e mais uma esfera para o pulso. Algo para se saber aqui é que os cilindros do antebraço dão uma afunilada, os braços também afunilam, mas não tanto quanto o antebraço, e o cotovelo indica o meio do braço, dividindo ele em duas partes iguais, e lembrar disso te ajuda na hora de desenhar os braços mais proporcional. E na hora de desenhar os braços, você pode começar com uma linha para indicar a direção do braço e círculos para indicar as articulações. E as articulações aqui são o ombro, cotovelo e pulso. Então, só adicionar as formas. Uma dica é desenhar onde vai ficar a mão primeiro e depois adicionar os cilindros do braço. E aqui existe um macete para desenhar os braços quando ele está dobrando, que é você fazer uma linha reta dos ombros até a mão e no meio puxar uma linha formando um T. Essa linha que você puxou indica o meio do braço, onde fica o cotovelo, e com isso é só desenhar os cilindros do braço. Lembrando que usando esse macete você precisa visualizar esse T em perspectiva, porque dependendo da perspectiva, os tamanhos do braço e antebraço ficam diferentes, como nessa referência. Pernas. Nas pernas também temos esferas e cilindros, vai ser um cilindro para a perna superior, uma esfera para o joelho, outro cilindro para a perna inferior e mais uma esfera para os tornozelos. E os cilindros das pernas dão uma afunilada, tanto na perna superior quanto na inferior. Como eu faço aquele upgrade na pelvis, tem duas formas de conectar a perna na pelvis. O modo mais comum é com uma esfera entre a cuequinha e a perna. Às vezes eu uso essa conexão, mas a que eu mais uso é simplesmente conectar a perna. E é como se o cilindro da perna tivesse esse formato para se encaixar na cuequinha. Na hora de desenhar a perna, você também pode começar com uma linha para indicar sua direção e círculos para indicar as articulações, que nesse caso é o joelho e os tornozelos, e depois é só adicionar as formas, que são as esferas e os cilindros por cima de tudo isso. Mãos e pés. Para as mãos, eu uso essa base, que é um retângulo em 3D, mais uma espécie de triângulo em 3D que se encaixa nesse retângulo, e eu faço pequenas mudanças no retângulo. Ao invés de usar ele reto, eu curvo ele e afunilo em direção ao braço, então nem fica parecendo retângulo, na verdade fica parecendo mais um formato de trapézio. E detalhe que a mão na parte onde começa os dedos não é reta, ela tem o ponto alto no dedo médio. Se você pegar a palma da sua mão, você vai ver que naturalmente é assim. E os dedos eu gosto de pensar neles como cilindros, que na ponta é adicionado uma curva, tipo um chapéu que se encaixa nesse cilindro. Se você quiser, você também pode pensar no dedo com uma forma mais quadrada. Eu prefiro pensar como cilindros que se encaixam na base mesmo. Os dedos ficam mais finos em direção à ponta, e tirando o dedão, todos os outros dedos é dividido em 3 partes, que vai diminuindo até a ponta, onde a parte que se encaixa na mão é a maior delas, e as unhas se localizam na metade da ponta e ela faz uma leve curva. Os dedos são bastante articulados, então é bom você se atentar a algumas coisas. Se ele estiver reto, a parte de cima, que é o lado da unha, é reto, enquanto na parte de baixo tem curvas em cada parte. Agora, se ele estiver levemente dobrado, ele pode ter curvas em cima e embaixo em cada parte. Se ele estiver dobrado, fica reto para fora e com curvas para dentro. E quando está esticado, tem uma linha curva no lado de cima e na parte de baixo, leve curvas em cada parte. Eu não tenho muita coisa para falar sobre o dedão, só que ele é dividido em 2 partes iguais, e na parte da unha tem uma curva bem mais marcada em relação aos outros dedos e se encaixa naquele formato triangular da base da mão. Agora eu vou falar algumas informações gerais sobre a mão. Ela é dividida em 2 partes iguais, ou seja, a parte dos dedos tem o mesmo tamanho da palma, e esses daqui são os nomes dos dedos. Nós temos o dedão, ou polegar, o indicador, o dedo médio, o anelar e o mindinho. O dedo maior é o dedo médio, o indicador fica um pouco abaixo do dedo médio e o anelar fica um pouco mais abaixo do dedo indicador. Já o mindinho fica no fim da segunda metade do anelar e o tamanho do dedão sempre está paralelo ao fim da primeira parte do dedo indicador. Outra coisa para se atentar é que de frente entre os dedos nós temos esse formato triangular, já de costa é um formato mais reto. E na parte da frente nós temos as juntas, que no total são 4, e essas juntas correm em direção ao centro do braço. E para representar elas de uma forma simples, é só usar um formato de diamante. Agora sobre o tamanho da mão,
de altura equivale ao tamanho da cabeça e de largura equivale ao tamanho do dedo indicador. Claro que isso daqui não é uma regra, porque eu vejo muitos artistas fazer as mãos bem gigantes e grandes nos desenhos e não seguindo esse padrão. E é assim que fica algumas mãos aplicando tudo isso, e na hora de praticar o manequim não precisa focar na mão, então você pode simplificar ela dessa forma, juntando os 4 dedos e deixando o dedão separado, mas você pode separar os 4 dedos e eu geralmente gosto de separar eles dessa forma. E agora vamos para os pés. Eu não sei desenhar pés, então eu uso essa base. Eu ainda não sei desenhar isso daí, porque eu pretendo fazer alguns estudos para finalmente conseguir desenhar os pés, principalmente os dedos. Então, quando eu aprender a desenhar, pode ser que um dia eu traga vídeo. Pode ser não, é bem provável. Então, agora para desenhar os pés. Eu uso essa base, que é um cubo que se encaixa na esfera da perna, mais essa forma, que é uma alteração de uma pirâmide, porque como a pirâmide tem base quadrada, ela é perfeita para se encaixar no cubo, e eu basicamente só arredondo a parte de cima e laterais dessa pirâmide. E eu também divido essa forma em duas, onde a parte roxa representa a parte dos dedos, vocês já vão entender o porquê disso. E assim que fica essa base do pé rotacionando, e aqui tá o motivo pelo qual eu divido em duas partes dessa forma, é porque quando estamos nas pontas dos dedos, essa parte precisa se separar da outra. E aqui tá mais alguns exemplos em um ângulo de baixo de como fica essa base. Eu geralmente uso essa base e às vezes algo parecido com isso, tipo um pé de Barbie. Ah, também existe essa outra versão dessa base que é bem mais comum de ser usada pelos artistas. E como eu não sei desenhar pés, eu geralmente uso essas bases para desenhar um tênis por cima delas. Mas quando eu quero dizer que ali tem um dedo, que existem dedos nesse pé, eu adiciono uma curva para fora para representar o dedão e uma curva mais sutil para fora para representar os outros dedos, e no fim fica parecendo que os pés estão com meias. Proporções do corpo. A maneira mais comum de medir a proporção do corpo é com a unidade da cabeça. A mais usada é a que usa 8 cabeças, que é chamada de proporção idealista, que geralmente é para você medir um tamanho de um corpo de um adulto. Se você quiser se aprofundar nessa proporção da cabeça, eu recomendo o livro do Loomis, que fala mais sobre isso. Eu não consegui me adaptar a medir proporções dessa forma, então, como eu faço o corpo proporcional? 3 caixas mais 2 caixas. Para fazer o corpo proporcional, eu divido o corpo em 2 partes iguais, do começo da cabeça até o fim da base dos pés, e o meio fica no fim da pelvis, e aqui a caixa torácica vai ser a massa principal, ou seja, ela vai ser o que eu uso para determinar a proporção do corpo. Então, a cabeça é um pouco menor que a caixa torácica, cerca de 2/3, deixando cerca de 1/3 para o espaço do pescoço. A pelvis é metade da caixa torácica, os cotovelos geralmente ficam mais ou menos no fim da caixa torácica e as mãos terminam mais ou menos no meio da coxa, que é a perna superior. E as pernas, se você dividir mais uma vez ao meio, você encontra o meio da perna abaixo do joelho. E para saber a distância da pelvis para a caixa torácica, é só lembrar que esse espaço é metade da caixa torácica. Sendo assim, a parte superior é dividida em 3 caixas iguais e a parte inferior dividida em 2 caixas iguais, que é a metade das 3 caixas. E eu sempre uso essa proporção para desenhar personagens de diferentes alturas ou só uma pessoa mesmo. E para desenhar crianças, eu faço uma pequena mudança. A parte inferior tem a mesma proporção da caixa torácica, mais a pelvis, porque crianças geralmente têm o corpo pequeno e cabeças grandes. E ao lado você pode ver como que fica sem fazer essa pequena mudança. É um detalhe que para mim faz diferença. Diferentes corpos com o corpo simplificado com formas. Nesse momento, no corpo simplificado com formas, aumentar e diminuir o tamanho das formas funciona para conseguir retratar diferentes corpos, e sobre desenhar um corpo feminino e um corpo masculino é a mesma estrutura do manequim para os dois, não precisa se preocupar com isso no momento. Como praticar o corpo com formas geométricas? Você pode começar traçando as formas geométricas por cima de uma imagem e depois redesenhar isso, e com o tempo já tentar desenhar direto. Tente desenhar ao máximo que você conseguir esse manequim. Eu nem sei quantas vezes eu desenhei ele, mas foi muitas, até ficar fácil desenhar ele. E se você já sabe desenhar corpos e roupas e tá querendo aprender o manequim, evita tentar finalizar essas práticas desenhando o que você vê na referência. Foque nesse momento em praticar o manequim com as formas geométricas, mas se você quiser fazer isso também, não sou eu que vai te impedir de fazer isso, porque eu
também fazia isso, mas se possível tente evitar. E para encontrar essas imagens para que você consiga praticar, você pode pesquisar por pose reference fotos ou pose de modelagem ou só pose mesmo no Pinterest, que vai aparecer muitas imagens para que você consiga praticar esse manequim, ou acessar esse site que disponibiliza muita imagem do corpo todo. E não chegamos ao fim do vídeo. Gestual, o tchan nas poses. Nessa etapa de simplificação do corpo com formas, pode acontecer de você deixar suas poses duras e rígidas, então eu vou mostrar como que eu aplico o gestual no corpo com formas. Como eu uso o manequim como base para desenhar o corpo, se eu faço esse manequim com uma pose toda dura e rígida, isso vai acabar refletindo no desenho final, mas o gestual é o que vai mudar as suas poses, a ter movimento, a não ficarem sem graças parecendo robôs e ter poses mais dinâmicas. E para começar a praticar o gestual não precisa saber anatomia e é até indicado começar a praticar antes dos estudos de anatomia. Então, para praticar o gestual, você só precisa saber a estrutura do corpo, e nós já temos ela com o corpo simplificado com formas. E lembrando que aqui eu vou falar sobre o gestual aplicado no corpo com formas, então se você quiser, você pode procurar mais sobre o gestual que não tem ligação nenhuma ao corpo com formas. Então, o que a gente precisa para ter gestual no corpo com formas é adicionar movimento e fluxo a esse manequim, para ele não ficar assim todo duro e rígido, e ficar assim bem dinâmico. E para ter isso, acredito que o mais importante é tentar manipular as formas, deixar elas mais fluidas e com curvas. Como no gestual o foco é representar o movimento, manipular as formas para deixar elas mais fluidas já vai mudar muito. Então na caixa torácica e pelvis, você pode brincar com esses dois dobrando, inclinando, torcendo e adicionar mais linhas curvas. E para os cilindros dos braços e pernas, você pode usar mais o foreshorten ou escorço e as elipses que curvam esse cilindro, que são coisas que enfatizam a perspectiva de que algo está mais próximo do observador, ganhando essa ilusão de profundidade. E você também pode adicionar mais curvas e volume aos cilindros. Por exemplo, nas pernas tem bastante curvas e esse volume que fica bem evidente na metade da perna inferior. Então, tenta observar essas curvas e volumes em sua referência para passar para o manequim. No começo é difícil observar isso, mas à medida que você vai se acostumando com a estrutura do corpo, vai ficando mais fácil. E tudo isso já deixa o manequim com um aspecto bem mais gestual. E no gestual, além de tentar adicionar esse movimento às formas, você pode se atentar a algumas outras coisas, como por exemplo a linha de ação. A linha de ação tem vários significados dependendo da fonte, mas o que eu entendo como linha de ação e como eu aprendi é que é uma linha que te ajuda a indicar o fluxo, a direção da pose. Geralmente essa linha de ação vai da cabeça até uma perna, mas isso pode variar, por exemplo, indo de um braço até uma perna. Geralmente as poses têm só uma linha de ação, mas se forem poses mais dinâmicas, você pode imaginar outras linhas de ação sendo uma linha dominante e outras linhas de apoio que dão suporte à linha dominante. Então, na hora de fazer uma pose gestual, tenta imaginar a linha de ação para onde a linha flui. E a linha de ação não se aplica apenas a poses de ação e super dinâmicas. Poses cotidianas também têm uma fluidez. Pode ser bem sutil, mas ainda assim vai dar à pose uma sensação de movimento e fluidez. No gestual também temos o espaço negativo. Espaço negativo são as relações de espaço que temos em uma pose. Geralmente a gente desenha algo em uma folha ou no aplicativo de desenho digital e tem todo esse espaço onde você não desenhou. E isso daí é o espaço negativo. Encontrar e observar esses espaços negativos na imagem de referência ajuda na hora de fazer uma pose. Não sei se você sabe, mas o gestual consiste em praticar poses em um curto período de tempo. Em práticas mais rápidas de gestual, vai precisar ter uma hipersimplificação do corpo com as três partes principais, que são a cabeça, caixa torácica e pelvis. Todos esses três vão ser hipersimplificados com caixas, e os braços e pernas vão ser hipersimplificados com linhas. E as mãos e os pés, bom, são retângulos e triângulos. Em algumas poses você pode pensar na caixa torácica mais a pelvis como um travesseiro. É como se juntássemos a caixa torácica mais a pelvis em uma grande caixa, mas essa caixa é fofa, então por isso um travesseiro. E fazendo um upgrade nesse travesseiro, aqui encaixa o pescoço, aqui os braços e aqui as pernas. E sempre tenta pensar nesse travesseiro em 3D. E usando esse travesseiro, geralmente ocorre esse padrão no gestual, onde um lado estica, o outro dobra. E quando vocês forem usar o travesseiro, lembram das três linhas para localizar a caixa torácica e a pelvis?
Tenta localizar só essas duas na referência para indicar o ângulo do travesseiro. E também percebam que quando elas se inclinam, você vai conseguir saber onde dobra e onde estica. Onde fica mais próximo é onde vai dobrar e onde fica mais distante é onde vai esticar. Geralmente é esse padrãozinho que ocorre. E essas duas linhas que eu acabei de falar fazem o contraposto. O contraposto é bastante usado no gestual, principalmente quando você quer fazer uma pose mais simples, mas ainda assim querendo deixar ela dinâmica e com gestual. E esse contraposto acontece quando é colocado mais peso em uma das pernas, o que acaba deixando a linha dos ombros e a linha do quadril em ângulos diferentes, elas não ficam paralelas. E você pode considerar outras coisas além do quadril e os ombros, como a cabeça, o joelho e os tornozelos, para adicionar esse contraposto na pose e deixar ela mais dinâmica e gestual. E ainda sobre a hipersimplificação do corpo que eu acabei de comentar, às vezes eu uso assim com as caixas, simplificando a cabeça, a caixa torácica e a pelvis, mas eu gosto bastante de usar o travesseiro no lugar onde seria as caixas da caixa torácica e a pelvis. Como praticar o gestual? Você pode separar de 1 a 5 minutos para praticar cada pose e tente não focar nos detalhes, e sim no fluxo, no movimento da pose. Também a prática de gestual de 30 segundos, e é aqui que eu recomendaria usar a hipersimplificação do corpo. Lembrando que quanto maior o tempo, ou seja, 5 minutos, você acaba focando um pouquinho ali nos detalhes, e quanto menor o tempo, você foca menos. Eu recomendo vocês começarem com a prática do manequim em poses mais simples e estáticas, para ir se acostumando com o manequim, estrutura do corpo e proporções. E assim que vocês estiverem se sentindo confortável em desenhar um manequim em poses mais simples e estáticas, passar para poses mais gestuais e dinâmicas e de ação. E para encontrar imagens, você pode pesquisar por gestual, dance poses, sport poses no Pinterest, que vai aparecer muitas imagens de corpo para praticar o gestual, mas também tem esse site, o Line of Action, que já tem muitas imagens gestuais e o cronômetro. E é assim que eu desenho o corpo todo simplificado com formas geométricas. Eu sei que pode parecer difícil, porque desenhar formas é difícil. Vou ser sincera com vocês que foi difícil para mim no começo aprender esse manequim, mas tem cerca de 1 ano que eu uso esse manequim e desde então é a base que eu uso para desenhar corpos. E uma ótima maneira de começar a aprender a desenhar o corpo todo e depois a tão temida anatomia é começar desenhando esses manequins simplificados, que representa facilmente essa complexidade do corpo em formas 3D. Eu sei que muitas pessoas que entendem esse manequim sabem como desenhar o corpo todo com essas formas, e como colocar esse manequim em perspectiva podem ter a seguinte dúvida, que é: como sair de caixas e cilindros para um corpo de fato? E se vocês esperarem um pouquinho, depois que sair os vídeos sobre anatomia, eu vou trazer um vídeo sobre como construir o corpo, e nele vou te apresentar o manequim anatômico, que é o upgrade ultra desse manequim. Mas como eu disse, isso é assunto para outro vídeo, então até lá pratiquem bastante esse manequim com formas geométricas, porque esse manequim é uma base bem importante, e dominar ele pode te ajudar bastante. Me ajudou e ajuda bastante, e isso daqui é só o ponto de partida para desenhar corpos. Novamente lembrando que eu falei no começo, existem várias formas de simplificar o corpo, e também existem vários tipos de manequins com diferentes variações. Então testa e veja qual você se adapta melhor para desenhar. Nesse vídeo eu quis apresentar o manequim que eu gosto de usar, então talvez funcione para você. E é isso, gente, chegamos ao fim de mais um tutorial. Eu espero muito que esse vídeo possa ajudar alguém de alguma forma. Espero que realmente ajude alguém. E se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao que eu expliquei, só deixar nos comentários que eu vou tentar tirar sua dúvida. Obrigada a você que chegou até aqui, porque esse vídeo foi longo. E lembrando que vai ter mais vídeos sobre o corpo todo, como anatomia, como adicionar anatomia a esse manequim. Então espero ver você nesses outros vídeos. E novamente, espero que esse vídeo ajude alguém. Obrigada. E é isso, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta o que você achou. Se tiver uma dúvida, deixa aí também. E é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Bye! Tchau, tchau. Até!